10h09, 14 graus a temperatura nesta manhã ensolarada de segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. E justamente neste dia em que é comemorado o Dia Mundial do Cérebro, nós vamos conversar com a pesquisadora médica, que é pesquisadora e também uma das diretoras do Instituto Moriguchi aqui de Veranópolis, a Berenice Maria Verli. Conseguimos esse bate-papo hoje com a Berenice, inclusive hoje em que temos essa data especial do Dia Mundial do Cérebro. Um bom dia, doutora. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite de conversar com você. Estamos em entrevista por telefone com a doutora Berenice. Falando, acho que agora, doutora, a gente poderia começar o nosso quadro Saúde e Bem-Estar falando sobre o Dia Mundial do Cérebro e como foi, instituída essa data, sabendo a importância desse órgão. Inclusive, vocês no Instituto Moriguchi realizam pesquisas, que envolvem muito esse órgão também nas fases da longevidade. Sim, com certeza. Então, esse é um dia muito especial para a gente, para todo mundo, na verdade, mas para nós da geriatria, especialmente, já que a gente lida com problemas bastante relacionados ao cérebro com o passar dos anos, A gente sabe, por exemplo, que quanto mais velhos nós ficamos, maior é a chance da gente vir a ter algum problema relacionado ao cérebro, principalmente relacionado à memória, ou mesmo ao que a gente chama de AVCs, os derrames, Então, quanto mais a gente tiver um cuidado com ele, com a nossa saúde de uma forma geral e de tudo que tenha relação com ele ao longo da nossa vida, mais chance nós temos de preservar ele por mais tempo e termos uma melhor saúde mental ao longo dos anos. E tem algumas formas e orientações, Berenice, para a gente preservar o nosso cérebro, para tentar mantê-lo o mais saudável possível, também visando a nossa vida na longevidade. Sim, com certeza. Sabe que a cada 2 a 3 anos, umas revistas internacionais de neurologia publicam umas listas, digamos assim, de atitudes que a gente tem que ter ao longo da vida que vão preservar a nossa saúde cerebral, Parece como se a gente brinca assim, como se fosse a nossa melhor previdência privada. Quanto mais a gente investir ao longo da vida no cuidado desses aspectos, maior vai ser a chance da gente ter uma boa saúde cerebral com o passar dos anos. Esses aspectos, essa lista inclui, na última publicação que foi feita sobre isso, coisas que parecem muito óbvias, mas que a gente for ver, algumas pessoas ainda não colocam isso em prática no dia a dia, Isso inclui, por exemplo, controlar bem o açúcar no sangue, tendo diabetes mais ainda, ou mesmo quem não tem, já cuidar um pouco com relação ao consumo de açúcar, controlar os níveis de colesterol, controlar a pressão alta, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebida de álcool, O sedentarismo tem um aspecto bem importante, o ambiente mais poluído onde a gente possa viver também impacta bastante. A perda auditiva é uma coisa também bem importante, cada vez mais a gente vê que a perda auditiva acelera muito a perda de memória, então a gente tem falado muito sobre isso, as pessoas quando começam a perceber uma perda de memória mais importante, os familiares quando começam a perceber que aquela pessoa está com uma dificuldade maior de ouvir, precisa levantar mais o volume da televisão, precisa repetir mais vezes para escutar uma mesma conversa, a gente precisa logo avaliar essa pessoa e, se necessário, providenciar um aparelhinho auditivo, porque isso vai impactar muito na perda de memória. Então, se a gente usar logo o aparelho auditivo, a gente consegue preservar mais a memória, E além desses aspectos, aquilo que a gente chama de aprendizado ao longo da vida, ou seja, sempre ter interesse em aprender coisas novas, em fazer atividades novas, em manter um bom vínculo social para que a gente sempre esteja animado para conversar, tenha assunto para conversar. Então, vocês vejam que esses aspectos todos que eu comentei, todos eles, em conjunto, vão ajudar a gente a preservar a nossa saúde cerebral, a saúde do nosso cérebro por mais tempo, para que a gente lá, com o avançar da idade, consiga ter uma boa memória ainda, consiga ter um bom comportamento, diminuir o risco da gente ter AVC, o derrame. Então, vocês vejam que são, na verdade, coisas todas que, teoricamente, já deveriam fazer parte do nosso dia a dia, mas que, às vezes, mesmo a gente sabendo disso tudo, a gente fica, mas tudo bem, eu estou novo ainda, depois eu vejo isso, A gente fica meio que enrolando ou deixando para depois, como a gente faz com a dieta, às vezes a gente brinca que deixa para a próxima segunda-feira, E essa próxima segunda-feira nunca chega. Então, a gente realmente investir nessas coisas que parecem bem simples, mas que vão fazer muita diferença lá na frente, a gente vai garantir, a gente vai ter mais chance de um sucesso
em termos de preservar a nossa memória, preservar a nossa saúde cerebral como um todo. Pois é, né, doutora, quando tivemos os episódios, né, do Instituto Moriguchi, que até estão disponíveis no site da tua Rádio Veranense, enfim, e essas regrinhas, não digo regrinhas, mas essas orientações de hábitos saudáveis, elas estão ligadas a praticamente todos os órgãos, né, e são importantes para a nossa saúde como um todo. E nesse caso do cérebro, você citou algumas, mas acredito que além do AVC, do derrame, tem também algumas outras doenças que costumam afetar o cérebro. Isso, as principais são essas que eu comentei, além dos AVCs, as doenças de memória, né? Que envolvem principalmente os quadros demenciais de uma forma geral, né? Que é tudo que a gente gostaria de evitar, né? Todos nós queremos envelhecer bem, de preferência chegar a uma idade bem avançada, né? Controlando bem nossos pensamentos e nossas atitudes. Então, essas medidas que eu falei todas, que parecem realmente bem simples, elas também vão impactar na nossa chance de ter problemas de memória, de ter quadros demenciais, né? Então, quanto mais a gente praticar isso ao longo da vida, menor vai ser o risco da gente vir a desenvolver uma doença de perda de memória, um quadro demencial, uma demência tipo Alzheimer, qualquer tipo de demência, lá na frente. Então, realmente são medidas muito importantes. E essas demências, eu estava lendo uma matéria esses tempos, doutora, que a tendência é que estejam aumentando os casos demenciais ao longo dos anos, né? Isso está acontecendo ainda, principalmente nos que a gente chama de países em desenvolvimento, como é o Brasil, né? Nos países desenvolvidos isso já estabilizou um pouco mais. E por que isso está acontecendo aqui no nosso país ainda, né? Ou aqui nesses países ainda? Porque aqui ainda há uma dificuldade maior das pessoas conseguirem controlar bem a sua pressão, controlar bem o seu colesterol, controlar menor a sua diabetes, praticarem mais atividade física ao longo dos dias, né? Então, isso ainda não é uma regra aqui no Brasil e aqui nos países em desenvolvimento, que já se consegue mais em alguns países desenvolvidos. Por exemplo, é comum a gente comentar, né, de quando vai viajar, ver muitas pessoas andando de bicicleta, não só rotina. Eles deixam de usar carro, né, e andam de bicicleta ao longo do dia inteiro, né? O carro usam lá de vez em quando, às vezes nem tem carro. Isso faz com que a pessoa, ao longo da sua vida, tenha uma rotina muito mais ativa do que a gente acaba tendo, que pega o carro para ir na esquina e voltar, né? Então, isso impacta, essa pessoa com certeza vai ter uma saúde geral melhor com o passar dos anos, comparando com a gente que está usando o carro para ir lá para cá. É claro que eu sei que em Veranópolis é um pouco difícil, subir lombo e descer lombo nem sempre é assim tão fácil, né? Mas ainda assim a gente pode fazer algumas adaptações para que a nossa rotina comece a ser um pouco mais ativa. E se a gente for ver os idosos de Veranópolis que são, né, hoje mais velhos, já estão hoje mais velhos, costumavam ter uma rotina bastante mais ativa, seja capinando na sua horta, colhendo as verduras e as frutas, depois, né, caminhando até lá e até cá. Eles eram mais ativos e por isso tinham, na verdade, uma saúde melhor, de uma forma geral, do que os jovens de hoje, né, tanto em Veranópolis como em outras cidades que se urbanizaram mais. Então, o urbanismo, principalmente aqui, entre nós, em países subdesenvolvidos, acabou trazendo mais sedentarismo, infelizmente, né? Então, isso é uma consequência do urbanismo, mas uma consequência que não é boa. Tem muitas outras consequências que são ótimas, mas essa, em especial, ela nos deixou mais sedentários. E nós precisamos, assim como alguns outros países já têm feito, né, começar a reinvestir no estímulo das pessoas terem, ao longo do seu dia, nas suas rotinas, mais movimento, subir e descer a escada mais, caminhar mais pelas quadras que seja, fazer pequenos trajetos a pé ainda, ao invés de a gente, né, usar o carro para ir para lá para cá. A gente precisa, de novo, mostrar a importância dessa atitude mais ativa ao longo do dia para a nossa saúde. Isso vai impactar muito, né? Então, essa é uma razão porque aqui nos países em desenvolvimento a gente ainda acaba tendo quadros números de casos de demência ainda aumentando bastante. E, além disso, uma outra coisa que é importante também, que nos modifica, é esse interesse por sempre aprender coisas novas, né? Isso a gente também tende a parar um pouquinho, se desinteressa um pouco por ler, se desinteressa um pouco por aprender falar uma língua nova, se desinteressa um pouco por aprender coisas novas, né? E olha que até aprender um ponto de crochê, um ponto de tricô novo, já ajuda a gente a aprender, né? Estimular o cérebro, porque a gente tem que prestar atenção para conseguir aprender aquela coisa que parece simples, né? Mas a gente também tem uma tendência a ficar um pouco mais acomodado dentro daquilo que a gente já sabe, que já está bom e tal. E isso também faz com que a gente acabe deixando o cérebro meio assim, né, descansando demais, e isso deixa ele um pouco mais devagar, digamos assim.
E quanto mais a gente estimular, principalmente a atividade física e esse interesse de pôr aprendizados ao longo da vida, mais a gente tende a preservar a nossa memória, evitar que a gente tenha demência e coisas assim, né? São hábitos, né, Berenice, que o quanto antes a gente puder colocar na nossa vida, a gente mantém ao longo de toda ela. Exatamente. E falando sobre pesquisa, Instituto Moriguchi, né, você relembrou aí as primeiras pesquisas que foram acompanhados os idosos por aqui, comparando também com hoje, né, como a gente tem diferenças nos hábitos, né, no estilo de vida. Nós temos uma ouvinte, inclusive, que nos pede sobre novas inscrições para a pesquisa no Instituto Moriguchi. Agora acho que a gente pode também falar um pouquinho sobre como estão as pesquisas no Instituto Moriguchi, quais estão em desenvolvimento, o interesse de algumas pessoas em participarem, como isso está funcionando também. Sim, sim. Então, nós temos algumas pesquisas agora em andamento, umas que já quase encerrando, a pesquisa do Parkinson, que a gente, não, o Dr. Rieder e a equipe dele já vem fazendo desde 2020, mais ou menos, ela está numa fase final agora, a gente acredita que até o final desse ano ela deve estar concluída, nessa pesquisa. Temos outras em andamento, temos também uma parceria com as UBSs do município, onde os médicos das UBSs nos encaminham pessoas que têm suspeita ou que já têm algum diagnóstico de quadros demenciais, né? Então, ou perda de memória mais importante. Então, um dos caminhos das pessoas chegarem até nós é consultando na UBS e o médico da UBS nos encaminha para a gente avaliar e daí começar a dar seguimento para essas pessoas que tenham alguma queixa relacionada a isso, né? E nós temos também agora um estudo em andamento que é bem interessante, que fala sobre terapias não medicamentosas para pessoas que já têm alguma perda de memória. Está sendo, né, a gente faz grupos de trabalho, está sendo uma experiência bem, bem interessante, as pessoas que estão participando estão gostando bastante. E vamos agora começar 2 estudos importantes. Um deles, que é um estudo bem grande, que a gente faz parte de uma rede nacional, coordenada pelo Dr. Eduardo Zimmer, que é aqui de Porto Alegre, que vai justo medir aquele líquido, né, que a gente tem tanto no líquor, que é o canal da medula, quanto no sangue, que mede o que a gente chama de biomarcadores, que são alguns resultados de exames bioquímicos, digamos assim, que têm relação com o nosso risco maior ou menor de desenvolver algum tipo de demência, tipo doença de Alzheimer, outro tipo de demência. Então, esse é um estudo que a gente vai começar agora em seguida, provavelmente até o final do ano, que vai ser um estudo bem importante para a gente enquanto Brasil, né? E a gente vai daqui a pouco começar a recrutar pessoas que já tenham alguma perda de memória inicial ou mais avançada para coletar esse exame de sangue, da gente fazer outras avaliações complementares, né? E também estamos começando um outro estudo com a doutora Dvorak de Porto Alegre também, que vai avaliar o risco e as consequências de uso de alguns agrotóxicos na nossa saúde geral. Então, para esse estudo também provavelmente vão ser recrutadas pessoas para participarem, mas esses são os que estão em andamento, os que estão começando agora. Então, a gente está muito feliz de, né, poder fazer parte dessas redes de pesquisa nacionais, que acabam, né, de novo, sempre colocando Veranópolis no topo da linha das pesquisas aqui do Brasil, e além de contribuir muito com dados que são importantes para a gente ter assim, médias de valores do Brasil, né? Que, por exemplo, a gente geralmente usa qualquer resultado de laboratório, né, ou outras pesquisas, assim, parâmetros ou médias que são advindas de resultados feitos lá nos Estados Unidos, feitos na Europa, ou feitos em outros países, né, que investem muito mais em pesquisa do que aqui. Mas esse estudo justo vai fazer com que a gente tenha uma noção de qual é o normal ou anormal dentro da nossa população aqui no Brasil. Então, isso é muito, muito importante que a gente tenha esse conhecimento para poder, depois disso, conseguir fazer diagnósticos melhores e conseguir tratar melhor essas pessoas. Muito obrigada. Bom, assim a gente pôde atualizar, né, o que diz respeito às pesquisas. Essa dos biomarcadores, tivemos também o privilégio de conversar com o doutor, né, que está envolvido com essa pesquisa, como você disse, uma pesquisa muito importante a nível nacional e que nós temos o prazer de ter um instituto aqui da cidade envolvido, né? Exatamente. Então, seguiremos conversando, seguiremos atualizando. A gente agradece muito a doutora Berenice, que conseguiu nos atender nessa manhã. Desejamos aí uma excelente semana e vamos manter esse contato. Muito obrigada, pessoal. Uma boa semana para vocês todos. Tomara que o sol continue um pouquinho para a gente ter uma alegria de energia do sol. Isso aí, vamos torcer, doutora. Muito, muito obrigada. Um abraço para vocês. Até logo. Até logo, doutora.
Berenice Maria Verli conversando conosco aqui no quadro Saúde e Bem-Estar, Dia Mundial do Cérebro. Você que talvez não acompanhou o bate-papo completo, estará disponível no Facebook da tua Rádio Veranense. Muito interessantes as dicas para a gente manter o nosso cérebro saudável, evitar o surgimento de doenças relacionadas a esse órgão. E o quadro Saúde e Bem-Estar tem o apoio de Vivere Clínica de Oncologia, Personari, fonoaudióloga Josiane Mesquita, Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, Rodrigo Rei Farina e médica Jaima Ferrer Puentes, clínica geral. Agora 10 horas 24 minutos, 15 graus a temperatura. Vamos para o intervalo e já voltamos.